Oi, gente, boa noite. Bem-vindos a mais um dia do minicurso. Nesse dia, né, a gente está chegando no nosso encerramento, né? Então, queria primeiro começar agradecendo a todo mundo que se interessou, que participou, né? As convidadas de antes, a convidada de hoje, né? Que é uma queridíssima nossa parceira, com a gente há muito tempo, super ligado em residências, vai ser massa hoje. Vocês vão gostar, vão fechar com chave de ouro, né? E só para fazer uma breve retrospectiva, né, de o que a gente viu no minicurso, primeiro lembrando que a proposta não era que fosse um cursinho, acho que vocês, ao longo do percurso, perceberam isso, né, que não era aulas, não era um cursinho, a gente queria muito mais, assim, democratizar um pouco do que a gente sabe, do que a gente tem estudado sobre as residências e passar para vocês, assim, né? Porque a gente entende que é muito difícil se preparar para esse processo, muitas vezes porque a gente não sabe como e não tem acesso à informação. Então, o nosso objetivo maior, assim, era isso. Eu espero que tenha sido proveitoso, né? Que vocês tenham conseguido ter uma noção, assim, de para onde ir. A outra coisa, né, que a gente tentou fazer aqui foi a partir das nossas experiências sobre como estudar para residência, sobre como aumentar nossas chances de passar, a gente foi convidando pessoas que a gente imaginou que fossem trazer conteúdos legais e na minha opinião foram super apresentações, assim, me ajudou bastante, foram dicas muito legais, mas lembrando, assim, de que elas trouxeram também, né, o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outras, e a gente não tem que fazer exatamente igual como foi trazido aqui, então a gente começou falando um pouquinho sobre o que são as residências, uma breve noção de como ler o edital, de como ficar ligado nas coisas importantes do edital, porque ele acaba sendo uma forma de seleção também, diversos pontos, e aí depois a gente trouxe sobre a gestão do tempo, sobre um pouquinho sobre a primeira fase, né? Como fazer ali a prova, como otimizar o tempo durante a prova. No último. Da turma veterinária. E agora está dizendo que quer que a mulher pague. E aí, no terceiro encontro, a gente falou um pouquinho sobre técnicas, né, de estudo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a segunda fase, mais especificamente sobre análise de currículo. E aí a gente tem Thaís com a gente, né? Então, aproveitem hoje, que seja muito bom. Vai ter sorteio no final e a gente já sabem, né, o esquema. Quem vai estar mediando hoje é Jade, né? Ela faz parte da Lares e qualquer coisa a gente está aqui, falem com a gente no chat, no WhatsApp. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, eu queria dizer que saudade dessa liga, viu? Muito bom estar aqui hoje. E vou me apresentar, né? Eu sou Thaís, eu sou psicóloga formada pela UFBA. Atualmente sou residente em saúde mental do programa de residência multi da UNEB. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui uma das fundadoras dessa liga maravilhosa, que tem juntado uma galera crítica, engajada, que tem possibilitado esses espaços de discussão, né, e ferramentas para se pensar o trabalho no SUS, e muitas vezes são escassos mesmo nas nossas formações, né? Então, se vocês se sentirem à vontade, podem ligar as câmeras, e eu também gostaria de conhecer um pouquinho de vocês. Eu vi que tem bastante gente aqui, 59 pessoas. É, né? Queria conhecer um pouquinho da área de vocês, de onde vocês vêm, quais são os interesses na residência e como, e também para o pessoal da organização agora, assim, aqui para mim está aparecendo o chat no balãozinho, então eu não sei se eu consigo acompanhar tudo, então se vocês verem que alguém fez alguma pergunta que eu não consegui responder, vocês podem
podem me interromper mesmo, podem pedir a fala tranquilamente. E é isso, né? Meu objetivo aqui hoje é bater um papo mesmo com vocês sobre a segunda fase das provas de residência. Compartilhar um pouquinho do que eu sei, da minha experiência, tirar algumas dúvidas também, se for possível. Então, eu pensei nos tópicos que eu acho interessante compartilhar, mas fiquem à vontade também para acrescentar informações, perguntar, porque, assim, né, tem vários tipos de seleção. Então, cada edital tem sua especificidade. Assim. Eu vou falar um pouco de forma genérica do que eu conheço, e talvez vocês conheçam coisas que eu nem sei, né? Então, é bom ter esse espaço de troca também. E eu acho massa esses espaços porque os editais costumam ser muito densos, né? Muito fechados, e acaba tendo pouco espaço para discutir esses aspectos, essas dúvidas, alguns termos específicos. Então, é bom bater um papo, trocar uma ideia com quem já passou por essa etapa e com quem está querendo ingressar, né, nessa modalidade de formação. Então, né, como eu disse, a seleção que é feita depende da instituição. Então, eu acho que a primeira coisa a se fazer quando se pensa em ingressar num programa de residência é conhecer o perfil do processo seletivo. Primeiro, com muita atenção, fazer a leitura digital, grifar as partes importantes, os prazos, os critérios. E, assim, se você não tem muita manha de fazer a leitura de editais, que tem um outro tipo de linguagem mesmo, tem possibilidade de buscar ajuda, assim, né? Não só de colegas, mas nesses espaços também, fazer pesquisas no YouTube, tem muitas páginas, tem muitos canais que, geralmente, essas empresas que fazem cursos e preparatórios, que fazem análise de edital e explicam os pontos direitinho. Então, acho que essa já é uma primeira dica, assim, para quem está começando a conhecer esses processos. E algo que eu fiz, assim, que me ajudou muito, 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 foi buscar pessoas que fizeram as provas ou que foram aprovados no programa. E eu acho que, assim, foi basicamente assim que a Lares começou, né? Juntamos um grupo de estudantes interessados na residência, começamos a stalkear as pessoas que tinham sido aprovadas no programa, e stalkear mesmo. Buscar nome na lista, enfim, buscar no Instagram, LinkedIn, e ir atrás mesmo desse contato. E aí a gente foi entrando em contato com as pessoas e marcando encontros, né? Já estava nesse período de pandemia, foram encontros virtuais. E depois foi ficando mais organizada, a gente foi contemplado no edital da UFBA, fizemos um primeiro ciclo de conversas com residentes de vários programas do Brasil, e que também juntou mais gente interessada para tocar outros projetos relacionados com residência, com a atuação profissional no SUS, e agora temos essa coisa linda, que é a Lares. Mas voltando, assim, né? A gente stalkeava no Lattes, no Instagram, LinkedIn, mandava mensagem, uma cara de pau mesmo, se apresentando, pedindo para conversar. E é interessante falar que foram muitas pessoas mesmo e não recebemos nenhuma negativa. Assim, pessoas muito abertas mesmo a conversar, a trocar uma ideia, a tirar dúvidas. A gente não teve negativa, assim, tivemos negativa, mas não no sentido de não quererem, mas de não poderem. E mesmo essas pessoas que não estavam podendo, né, conversar e trocar essa ideia, indicaram outras pessoas. Isso foi muito importante, assim, para conhecer o programa e algumas dessas etapas. Então, é isso. O primeiro passo, conhecer o processo. E hoje eu vou me basear mais ou menos assim nos editais que eu conheço, né? O ENARE, né, principalmente, que é o Exame Nacional de Residências em Saúde,
que esse ano abriu vagas vinculadas a 81 instituições, e a tendência é que englobe ainda mais instituições e que unifique esses processos, né? E isso é interessante no sentido da democratização desse acesso, porque, assim, no ano que eu fiz, ainda não tinham muitas instituições vinculadas ao ENARE. Então, eram muitos custos para viagens, para fazer processos em outros estados. Então, acho que fica melhor, assim, em relação a custo, em relação a tempo. Às vezes as provas, né, batiam a data uma com a outra. E o ENARE hoje tem sido feito pelo EBSER, que é já uma empresa bem conhecida, uma empresa de direito, é uma empresa privada de direito público, né? Que já tem um perfil de prova que já foi mapeado mesmo por vários sites de cursos, de questão de concursos. E também vou me basear em outros editais, que é o da CESAB, que tem uma das segundas fases mais complexas, assim, no sentido de burocrática mesmo, que eu já conheci. Que, se não me engano, está com as inscrições abertas agora, né? E também a FESP, né, a Fundação Estatal de Saúde da Família, que tem redação como segunda fase. USP, que tem análise curricular e prova discursiva com estudo de caso. E Unicamp, com prova discursiva, análise curricular e dinâmica de grupo. Então, vou trazer aqui alguns formatos de segunda fase que eu conheço, que são análise de currículos ou prova de títulos, prova discursiva, que pode vir como uma redação ou sobre algumas questões sobre algum tema. Também pode ser um estudo de caso ou uma situação-problema. Tem dinâmicas de grupo ou entrevistas de segunda fase, mas que são mais raras. E, geralmente, como é o caso do ENARE, que assim, a maior parte consiste basicamente em prova objetiva e análise curricular. Então, eu vou começar falando da análise curricular, né? Que, em relação à segunda prova, assim, é o que mais cai, que é o principal. Geralmente, a segunda fase de análise curricular inclusa é uma fase da seleção que é classificatória. Ou seja, você não é eliminado se não participar. Mas isso pode, né? Pode definir sua classificação, vai definir sua classificação e pode, talvez, definir se sua pontuação é suficiente para estar dentro ou não do número de vagas do programa. E todo edital que eu já tinha visto, e já vi um bocado, tem um barema de análise de títulos, né? O barema é um quadro de distribuição dos pontos da análise curricular que categorizam o tipo de atividade e pontua, né? E quanto que pontua. Além de quantas atividades são possíveis para cada categoria. Por exemplo, se eu tenho uma categoria de apresentação de trabalho, que vale 2 pontos, eu posso colocar até 2 ou 4 apresentações de trabalho. É o máximo, eu não posso, né, fazer mais do que isso. Eu pontuo até um limite. Então, isso é um barema de análise curricular, né? E, então, acho que a primeira coisa para uma análise curricular é dar uma olhada nesse barema. Organizar os certificados que você tem, e de preferência no currículo Lattes também, e encaixar as atividades nas categorias desse barema, para você ter uma noção do que você já tem garantido e que você ainda pode correr atrás. Atualmente, todo o edital que eu tenho visto tem sido feito com o envio desses títulos por link, né? Então, por digitalização, formato de PDF, ou outros formatos também. Então, é preciso se atentar aos prazos e às orientações desse edital, porque é sempre de inteira a responsabilidade do candidato. Então, não dá para entrar com recurso de você perder o prazo, de você colocou algo numa categoria que não era,
Enfim, essas coisas são da responsabilidade de quem está prestando a prova. Assim, o que é da banca, assim, sei lá, se faz sair do ar, mas, enfim, o restante das coisas é do candidato. E algumas provas, como é o caso do ENAR e da CESAB, os títulos têm prazo de validade. Ou seja, você só pode usar o certificado de X tempo antes da data de publicação do edital. Então, é uma coisa importante. No ENAR, a validade é de 5 anos e na CESAB é de 3 anos. Mas, assim, não em todas as categorias de títulos, né? Tem algumas que têm essa validade e outras não. Isso, para mim, eu vejo como uma vantagem para quem acabou de sair da graduação, porque tem certificados mais recentes, está mais próximo da academia. Então, eu acho que assim, é uma coisa positiva para quem está crescendo aí. E nesse barema, a maioria dos editais constitua atividades de tipo extensão, pesquisa, publicação, participação de eventos, cursos, liga acadêmica e várias outras modalidades, né? Mas a gente sabe que esse tanto de atividade extracurricular não é a realidade para todos. Deixa eu ver o que eu posso fazer. E eu também tenho outro insônia. Eu acho que é o... Deixa eu ver aqui. Você acha que melhora aqui o microfone? Ou tá a mesma coisa? É a mesma coisa. Acho que melhorou um pouco. Mas tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Sim. Pode seguir dessa forma? Que eu Fica à vontade. nem me preparei para um plano B de fone. Acho que sim, tá legal. Pronto, voltei. Sim, eu estava falando que essa questão das atividades extracurriculares, elas não são realidades para todo mundo, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de fazer uma pesquisa, uma extensão. Então, eu tenho algumas dicas, assim. Isso, a primeira dica é, se for seu caso, não desista. Primeiro, porque o peso da prova de ciclos geralmente não é tão expressivo quanto o da prova objetiva. Mas que mesmo assim, eu acho válido tentar pontuar, mesmo que seja pouco, porque pode fazer diferença nesse desempate mesmo da aprovação. E a segunda dica é, se você não tem tantos certificados assim, e está meio em cima da hora para se inserir nas atividades que pontuam, tem alguns sites, e eu indico 3 especificamente, que promovem cursos EAD gratuitos, com cargas horárias interessantíssimas, e com certificado rápido, assim que você concluir o curso, por exemplo, fazer algumas atividades, se tiver, assistir algumas videoaulas, enfim, cada um com seus critérios. E eu vou colocar aqui no chat esses 3 links, que são da Unasul, AvaSUS e o campus virtual da Fiocruz. E lá tem ofertas sempre, cursos para várias categorias profissionais da saúde, que tem materiais legais, assuntos interessantes e que podem ajudar a encorpar esse currículo, né? E tem uma coisa também, geralmente é uma carga horária superfaturada, digamos assim, né? Então, assim, não sei, eu já completei curso de 60 horas em 2 dias, em 2 tardes. Assim. Bem... Depende muito da dinâmica que você estuda. Então, eles têm essa carga horária prolongada mesmo, dividindo o tempo para você conseguir estudar. Aqui, vou colocar os links, tá? Receberam aí?
Então, gente, eu estou com dificuldade para acompanhar o chat. Por favor, me ajude. Thaís, fique tranquila que a gente tem aqui várias pessoas observando, mediando, então pode seguir sua apresentação aí na paz. Beleza. Então, na análise curricular desse ano, do ENARE, ainda tem mais uma possibilidade de aumentar a pontuação. Vão dar uma pontuação adicional de 10% para pessoas que se cadastraram em alguma estratégia do Brasil Conta Comigo, que é aquela estratégia aquele programa do Ministério da Saúde para o enfrentamento à Covid. Então, tem alguns cursos oferecidos pelo programa, tipo, manuseio de ventiladores, algo relacionado ao enfrentamento da Covid, e que, enfim, a depender da sua área, acho que é interessante se cadastrar, participar. E eu acho, com certeza, e estou segura disso, que as ações de voluntariado para aquele serviço telecoronavírus e de aplicação de vacinas também entram nisso. Acho que conta. Tem lá discriminado no edital bonitinho. Quais são as ações desse Brasil Conta Comigo? Sim, massa. E o Brasil Conta Comigo, inclusive, é o programa que os residentes que estão atualmente em campo de prática são cadastrados e a gente recebe uma bonificação pelo trabalho nesse período de pandemia. Então, tem essa novidade aí rolando. Muito boa a bonificação, viu? E aí, eu acho que para análise curricular, eu escolhi falar desse edital que eu acho o mais chatinho, assim, de todos, para análise curricular que eu conheço, que é o da CESAB, que é esse edital unificado da CESAB. E as outras são muito mais tranquilas comparadas ao da CESAB. Então, eu vou trazer alguns pontos desse edital para explicar, e aí o que couber para os outros, vocês já ficam ligados também, assim, mas prestar atenção de que cada edital tem critérios específicos, né? A primeira coisa o edital do CESAB tem o critério de envio do currículo Lattes. Todo mundo sabe o que é o currículo Lattes? Se não souberem, me finaliza, que eu explico um pouquinho. Todo certificado que você enviar para análise tem que ter uma correspondência no seu currículo, né? Então, eles precisam estar todos cadastrados na plataforma Lattes, coerentes com a modalidade deles e com tudo correto, o nome, a carga horária, porque é assim que eles validam, né, o certificado na prova de títulos da CESAB. E depois de cadastrar o certificado, você tem um íconezinho de uma impressorinha que gera o documento com o currículo completo. Mas tem uma coisa importante, atenção. O Lattes, ele tem que ser atualizado de acordo com o prazo do edital. E que isso, eu conheço muita gente que na última prova caiu muito nisso. Assim. Se tiver lá que precisa atualizar até dia 5 de janeiro, até tal dia, sei lá, 2 dias antes de iniciar a prova de título. E esse dia é 5 de janeiro. E se você passou e atualizou um dia depois, seu currículo já não conta mais, porque o Lattes mostra a data da última atualização. Então, se passar, você perdeu o prazo e, né, perdeu a prova. Então, eu indico fortemente que não deixem para atualizar o Lattes de última hora, principalmente porque é uma plataforma muito bugada, dá muito erro, e às vezes é necessário repetir a inclusão desses certificados, de tudo, né, das inscrições e tal. E toda atualização passa por uma aprovação. Normalmente, essa atualização não demora de aparecer no site.
Mas no tempo que eu fiz, demorou 2 dias. E eu fiz em cima da hora. Então, eu fiquei nervosa. Melhor prevenir. Se surgir alguma dúvida aí, viu? Eu tinha pensado em explicar algumas coisas do currículo Lattes, né? Talvez até para abrir a plataforma, mostrar como é que se cadastra. Mas talvez, eu pensei que talvez fosse melhor ir tirando dúvidas sobre isso, né? Porque o cadastro do currículo Lattes pode ser um quebra-cabeça chato para quem não tem familiaridade com a plataforma. E para otimizar nosso tempo também. Então, se você tem alguma questão sobre onde encaixar o quê, como descrever algumas coisas, podem mandar aí no chat. Ou abrir a câmera e falar também. Thaís, eu acho que é interessante você mostrar essa parte da correspondência que você disse que tem que ter do certificado, a região, porque, por exemplo, eu tento atualizar meu Lattes sempre, mas eu me bato em várias questões dele, sabe? Eu acho que seria uma boa proposta, você mostrar bem rápido, assim, qual região, se você estiver aberta, né? Pronto. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou seguir, e aí eu compartilho minha tela no final, e aí a gente mexe pela plataforma e vai tirando as dúvidas. Pode ser? Mas, então, outra coisa que o edital pede é o diploma de graduação junto com o histórico escolar. Mas se você ainda não se formou, você pode solicitar à sua instituição de ensino, sua faculdade, sua universidade, para emitir uma declaração de conclusão de curso, dizendo que você já está nessa reta final da graduação e que já vai estar formada no tempo da matrícula. Foi o meu caso, né, que eu emendei a graduação com a residência. E o histórico escolar é para conferência de certificados, porque as atividades curriculares não pontuam. Acho que com exceção da monitoria. A monitoria tem que estar, na verdade, obrigatoriamente no currículo. A monitoria e se você cursou antes de fazer a monitoria aquela disciplina. Mas de resto, assim, nada pontua. Mas, por exemplo, eu precisei de X horas, se eu não lembro mais, de atividades complementares. Então, eu usei os certificados mais antigos para integrar essa carga horária, porque eu já sabia que eu não poderia utilizar os mesmos nas provas de títulos. E sabia também que as atividades muito antigas não seriam aceitas na análise. Tem que tomar esse cuidado, assim. Eu acho que, como eu posterguei também de incluir essas atividades complementares, eu já estava um pouquinho mais ligada no edital, eu consegui selecionar, né? Coloquei os certificados do início da minha graduação. E estou lendo aqui, Luciana, se você tiver alguma pergunta específica, ótimo, mas assim, eu acho que essa conversa é mais um bate-papo mesmo, e eu estou trazendo muito do que foi a minha experiência, sabe? De eu me batendo com as coisas, buscando saber, então, enfim, não tem nada muito muito organizado, assim, é muito do que foi acontecendo, da experiência que eu fui acumulando nesse período que eu estava buscando os programas, né? Natália. Não podem. Isso é isso. Não, Natália, os certificados da carga horária complementar da graduação não podem ser os da prova de título, certo? Isso é certo, porque só pontua atividade extracurricular. Assim que integra seu histórico escolar, ela é uma atividade curricular. Então, tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, TCC não entra, questão de estágio curricular também não pontua, só se for estágio fora. E é isso, aí tem que ficar ligado.
Outro ponto. Esse edital pede que os títulos, isso é a pior parte, sejam autenticados e que sejam expedidos até a data do término das inscrições. Ou seja, digamos que as inscrições terminam dia 17 de dezembro e você está terminando um curso desse mesmo mês que vai emitir o certificado dia 18, um dia depois. Então, ele não vale para essa seleção. Mesmo que a análise de título seja em janeiro, assim, né? Porque o tempo da classificação dos candidatos habilitados da prova objetiva, mesmo que seja bem posterior, tem que respeitar o prazo do edital. Thaís, boa noite. Oi, boa noite. Natália perguntou aqui se eu utilizar a monitoria como carga horária optativa, por exemplo, isso vai ser um problema? Eu acredito que não. Tem que ver exatamente assim, do edital que você vai prestar. Porque a monitoria, pelo que eu me recordo, é a única categoria de título que ela pode estar integrada à atividade curricular. Até porque monitoria é uma disciplina que você já cursou e que você vai auxiliar outra turma no projeto daquela disciplina. Então, ela é curricular por si só e ela pontua. Então, acho que isso não vai ser um problema. Mas eu peço que, assim, né, não leve ao pé da letra, vá confie mais no edital também, né, veja, as coisas mudam. E é isso, o edital, ele é soberano. Então, eu estou falando, dando orientações mais genéricas, mas tem que ver no caso a caso mesmo. Sim, Obrigada. Eu também tenho uma dúvida eu não tô em vendo relação quem tá ao que a colega tinha perguntado anteriormente. Oi? Eu não tô vendo quem está falando. Você me escuta agora? De destaque, gente, muda a configuração de novo para... Eu acho que é a sua configuração, Thaís. Tá, Isso, Achei aqui. Uhum. porque eu tô vendo Bárbara falando. Pronto. eu também. Sim, pode continuar, desculpa. Não, desculpa. Eu pensei que foi aqui. Eu queria saber em relação aqui, uma colega até tinha perguntado anteriormente, em relação aos certificados, é uma dúvida que eu tenho assim. Todos devem ser autenticados e tal. Tem algum que não deve ser autenticado em cartório? Porque às vezes a gente tem certificados, né? E eu sei que se você autenticar Vou entrar nesse ponto. Que é um vazado. Na verdade, assim, pelo que eu vi, eu não participei do edital do Enari, né? Mas pelo que eu vi, está muito mais simplificado. Não precisa... O Enari foi muito mais simples. Eu ainda não li o edital da CESAB desse ano, se está igual ao do ano passado. Eu dei uma checada. Está igual, né? Uhum. Mas o Enari foi mais simples. Sim. E outros lugares são mais simples também. Da Unicamp é mais simples. Da USP também é mais Da simples. USP é mais simples. Assim. É por isso que só eu tô CESAB falando mesmo. pra gente já ir para o mais difícil e depois ir aliviando. Mas para quem vai prestar CESAB, tem esse ponto da autenticação. E aí é assim, no edital da CESAB é assim. Os certificados que vocês têm em mão, impressos, você pode tirar xerox e autenticar no cartório. E paga por isso, né? E não é tão baratinho assim. Se você tiver muitos certificados, acaba sendo um investimento. Ou se tiver especificado no edital sobre a lei 13.726 de 2018,
que é uma lei que facilita o processo de autenticação de documentos, dizendo que qualquer servidor público tem fé pública para autenticar documentos. Você pode conseguir algum servidor que ateste a veracidade do documento e que precisa ter um carimbo com nome, um cargo e matrícula funcional. E aí ele pode fazer isso e é válido como autenticação. No edital passado da SEJAB, e no retrasado também, isso aconteceu, essa possibilidade de facilitar. Só que tem um problema. Como os servidores públicos só conseguem atestar a veracidade de documentos internos da instituição que trabalha, é difícil conseguir alguém que tope fazer isso. Então, se você tem alguém próximo, que seja servidor público, que conheça sua história, que saiba que você não é uma falsificadora de documentos, você tem essa facilidade. Mas caso não tenha, como foi o meu caso, eu tive que desembolsar mesmo essa grana para pagar uma autenticação em cartório. E aí tem mais uma questão. Esse edital diz que os títulos emitidos eletronicamente têm que ter um código de certificação, que pode permitir, né, qual lei? 13.726. É isso mesmo, de 2018. Estou com a pesquisa violada. Sim, e aí, coloca 3.726 de 2018. Pronto. Então, falando desses títulos emitidos eletronicamente, né? Por esse edital, eles têm que ter um código de certificação que possa permitir a rastreabilidade no site da organização que emitiu. Assim, todos os certificados da UFBA têm no cantinho superior esquerdo esse código, que pode ser rastreado no site próprio da UFBA. Mas muitos eventos não têm base de dados para gerar esse código e deixar rastreável o certificado. E que foi meu caso também. Eu tinha alguns. É isso. Mas os antigos não tem, mas se for impresso, eles já autenticam. É uma coisa assim que eu não sei nem. É muita burocratização, assim, à toa. Enfim, e aí, esse foi o meu caso, e como eu resolvi isso, foi encontrando um cartório que autenticasse a partir da correspondência com o certificado original do meu e-mail. E, assim, eu sei que tem muitas questões, né? Porque ele não está certificando nada. Não está... Assim, eu poderia facilmente ter falsificado aquele e-mail, né? Mas eu consegui fazer dessa forma. Consegui essa autenticação e que foi... Assim, eu tinha muitos certificados da UFBA, então não ia fazer falta exatamente, mas foram ótimos que eles conseguiram ser incluídos mesmo. Eles foram aceitos na análise de títulos e eu pontuei bem, assim, para a média, né? Gente, é porque Thaís está sendo modesta, mas ela ficou em primeiro lugar, tá, gente? Ela ficou com uma pontuação ótima, tanto na primeira fase como na segunda. Ela ficou, tipo, muitos pontos à frente do segundo lugar. Ela foi ótima, ela está sendo modesta. Pare com isso. O importante é entrar. Então, né, falou Lore falou, acho que foi Lore que falou do cartório da Barra, mas é isso mesmo, teve um cartório da Barra, para quem é de Salvador, 10º tabelionato de notas. Então, quem estiver nessa situação já tem a dica, assim, né, de como autenticar. O título, ou o certificado, né, tem que conter data de emissão, quando que ele foi emitido, né? Carga horária, e quando foi exigido, que é o caso de certificado de estágio, tem que ter data de início e de término, né? Precisam estar legíveis, então
Também se atentar, como é tudo eletrônico, agora atentar em relação à digitalização, se dá para ver tudo certinho. E tem que estar assinado pela instituição emitente. Extensão e projeto de pesquisa precisam ser expedidos por instituições credenciadas no MEC. Então, não dá para ser um outro tipo de instituição que vai colocar ali um certificado de que você produziu alguma pesquisa só participando de uma extensão. Tem que estar credenciada, senão eles não aceitam. E os certificados de pesquisa precisam também explicitar as atividades do projeto, o tema, e a sua participação como membro ou pesquisadora. Os documentos de cursos no exterior precisam estar traduzidos e, se exigirem no edital, tem que ser traduzido por tradutor juramentado. Mais um gasto também, se for o caso. E quando forem certificados de cursos, eventos, congressos, simpósios e tal, e tiver que estar relacionado com programa de residência, precisa ter algo no nome ou na programação que se refira às temáticas da área. Por exemplo, meu núcleo de saúde mental. Eu posso pontuar assim, só com o nome de Congresso Internacional de Saúde Mental. Mas, assim, se for algo que não deixe explícito, que fala, que aborda alguma coisa de saúde mental, é interessante que você coloque anexo também a programação com as correspondências. Foi. Deixa eu ver. Li aqui no edital Nova Pesado e Fernanda. Na prova de títulos, pede diploma mais histórico. Já para matrícula, pode ser diploma da graduação, sem diversa, ou declaração de certidão de conclusão em graduação. Isso. Assim, você não precisa ter diploma na hora da prova de títulos, como eu expliquei, pode ser uma declaração, né, da faculdade, da universidade. E também para matrícula foi o que eu usei, uma declaração de conclusão de curso, que é diferente. O que eu solicitei no tempo que eu estava na fase da prova de títulos foi, eu não lembro o nome, mas era alguma coisa que eu estava no final do curso, assim, que eu já estava no último semestre, que eu já ia me formar. Provável concluinte? Provável concluinte. Declaração de provável concluinte. Aí tinha lá especificado quantos por cento que eu já tinha feito da graduação e qual era a previsão de formatura. E aí, o outro da matrícula, eu precisei agilizar, porque a residência começou em março, acho que a matrícula foi em fevereiro, e eu ainda não tinha colado o grau, então eu tive que correr atrás na faculdade para colar grau antes das pessoas, para poder me matricular. Então, aí era a declaração de colação de grau, que era esse documento para matrícula. Que eu já, no caso, era declarando que eu já tinha formado, que eu já tinha colado grau, e só pode ser emitido depois de colar grau. Então, se não está batendo aí, principalmente nesses calendários que estão bagunçados por conta da pandemia, correr atrás disso, se for uma possibilidade mesmo de ingressar no programa. Então, aí tem o estágio, né? Assim, como eu disse, né? Estágio curricular, TCC, não conta nessa etapa, por não ser extracurricular, e exceto os casos que o edital explicite isso. Então, é isso. Tem que ver o que cabe para o seu caso, mas o edital é o soberano dessa história aí. Thaís? Eu acho que Raíze quer falar. Pelo menos tinha mostrado aqui a reação. Certo. Pode falar. Raíze?
Eu acho que ela deve ter apertado sem querer. Quem quiser falar aí, pode falar, viu? Eu acho que para essa parte, assim, pelo que eu me recordo, é o que eu tenho de visita, assim, eu tenho isso, porque eu me lembro. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Caso não, eu vou seguir para parte das provas discursivas e questões dissertativas. Eu acho que Natália perguntou, não sei se você respondeu essa. Natália Cabral perguntou: declaração de colação de grau é outro documento, né? E isso é o que eu estava explicando, né? De certificado de provável, ou declaração de provável concluinte e essa declaração de colação de grau, que não é o diploma ainda. Está nessa etapa aí. Depois que você cola grau, você já é formado, inclusive já pode se inscrever no seu conselho, profissional, com a declaração. Enfim, vamos lá. Então, eu vou falar, né, da prova discursiva e das questões dissertativas. Essas provas ou questões, elas podem tanto fazer parte da primeira fase ou da segunda fase, depende muito do edital. Mas, normalmente, são corrigidas as questões abertas de um número limitado de candidatos. X vezes o número de vagas que você está concorrendo. Geralmente, 4 vezes o número de vagas, né? Então, é algo comum, assim, em concursos e tal. E ela pode vir como estudo de caso, situação, problema, um tema específico. E as provas, de uma forma geral, assim, se eu pudesse tentar definir como elas são, é basicamente o exercício de integrar os conhecimentos do seu núcleo profissional, do seu campo de atuação e da saúde pública a partir de uma situação. Tem editais que dão, em vez de dar os temas, né, no conteúdo programático, eles dão as referências mesmo bibliográficas. Então, às vezes pede uma questão mais específica sobre um texto. Isso é o caso que eu vi da USP, se não me engano. A USP tem esse jogo também. São 3 questões dissertativas e que uma delas fala mais sobre da sua prática profissional, seu núcleo profissional. Outro sobre essa atuação em equipe multi e também fazendo essa conexão com as referências da prova. E eu acho que tem uma dica também geral para essas etapas, seja a questão discursiva, seja a dinâmica de grupo, entrevista, e está afiado quanto aos princípios do SUS, e mais especificamente, assim, os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização. Por quê? Porque as residências são processos formativos para o trabalho no SUS, né? Ou seja, esses princípios devem ser norte de todas as ações de saúde. E aí, é necessário que você não só saiba quais são, assim, né, por exemplo, princípios organizativos, universalidade, integralidade, equidade, mas como que isso pode se inserir na sua prática profissional. Por exemplo, integralidade, que é um dos princípios doutrinários do SUS. Como é que se coloca isso em prática? E aí você pode pensar outros conceitos que estão relacionados com isso, como intersetorialidade, ação em rede, matriciamento, e tem que pensar as formas como isso é feito no trabalho do SUS. Então, se você pegar um estudo de caso numa prova dissertativa, por exemplo, é importante que você transforme os aspectos do caso em necessidades de saúde e pense como possibilitar uma resolução disso, né? Por exemplo,
Se precisa pensar na atuação em equipe multiprofissional, na ação em rede, saber quais pontos da rede que podem ser acionados para resolver aquela situação. Por exemplo, se necessitar de matriciamento, é interessante saber como é que faz isso. E a partir daí você pode desenvolver uma resposta. Tipo, estudo de caso que fala sobre uma família que acessa uma unidade de saúde da família com a questão de saúde mental. Você pode, né, dissertar sobre ações de matriciamento, dar atenção especializada junto à rede básica de saúde e para o acompanhamento desse sujeito e da sua família no território que vivem, pode falar de sensorialidade, pode envolver, tem que, na verdade, né, se for o caso da questão, tem que considerar as questões sociais também envolvidas. Então, é isso, está tudo integrado e que precisa fazer parte do raciocínio, né? Mas tem uma coisa que precisa prestar atenção. Quando eu digo isso, não significa que tem que encher linguiça. Na verdade, você precisa prestar o máximo de atenção ao que está sendo pedido, mas isso tem que estar integrado ao seu raciocínio clínico. A lógica do SUS precisa estar integrada no seu raciocínio clínico. Assim. Então, você não vai falar, por exemplo, da integralidade como um conceito, mas que você precisa ter em mente como garantir a integralidade do cuidado a partir de uma situação apresentada. Então é mais ou menos isso, né? Não é devagar, ir muito além, ter as linhas de coisas que às vezes nem é o que está sendo pedido. É para você ser objetivo, mas que você traga nessa resposta, nessa estrutura, coisas que fazem parte do trabalho do estudo. Tem algumas provas, por exemplo, a da USP, que pede que considere em suas respostas habilidades relacionais, de humanização do atendimento. Por exemplo, teve uma questão da prova de enfermagem, que era para explicar um procedimento de enfermagem a um usuário. E aí entra nessa resposta a explicação sobre o procedimento em si, mas considerando outras coisas, como linguagem acessível para o usuário, também em relação à transparência, né, do procedimento, que é um direito do usuário do SUS, entre acolhimento, que é uma diretriz da humanização, o acolhimento, né, a essas questões do sujeito, dúvidas, medos, sentidos produzidos sobre a doença, as questões sociais envolvidas, pensando que produção de saúde e produção de subjetividade estão intimamente ligados. Então, enfim, eu acredito que colocar seu núcleo profissional na interface com o SUS seja um bom diferencial para quem está sendo avaliado. E aí eu vou falar também um pouco quem traz também a prova dissertativa é a prova da FESP, né? Que geralmente traz um tema para se desenvolver e é interessante porque define exatamente o que ela quer na questão. Então, tem lá o tema, enfim, apoio matricial, tananã. Aí pede o que quer, né? Tem lá, que é o conceito, como se faz na prática, como se relaciona com essa área. Então, a dica, antes de tudo e de qualquer coisa, é entender o que a questão pede. E se facilitar, grifar o enunciado, reconhecer as palavras-chave. Eu acho que mais também quer conhecer a prova, assim, ver e responder as provas anteriores com essas questões discursivas, dá um norte legal sobre como a banca cobra aquele assunto, se tem um tema que faz com frequência, se pede mais conceitos ou aplicações, se é mais específico da área ou do conhecimento geral de saúde pública. E é isso, a depender do edital e da questão, tem exatamente o que vai ser cobrado, então é melhor saciar isso. Mas, de uma forma geral, as questões pedem a integração dessas coisas todas, tipo, como você agiria sendo um fisioterapeuta, por exemplo, mas também pensando na lógica multiprofissional e na atuação no SUS.
É, E outra coisa para se atentar também, eu acho que é na hora de escrever. Se ajudar, assim, transformar as palavras-chave em enunciados em tópicos para organizar as ideias e construir um texto mais objetivo e assertivo possível, né? Esse é um exercício legal de grifar e fazer esses tópicos para definir as prioridades na hora da resposta, né? O que é mais importante, encadear as ideias e evitar, né, devagar, fugir muito do que é pedido. E, claro, né, sempre tem isso quando colocam sobre um dos critérios de avaliação, que é tentar utilizar o português correto sempre. Então, exercitar a leitura e escrita é sempre uma boa preparação para essas segundas fases, né? Tem alguma questão nesse ponto? O Aninha está com a mão levantada. Eu acho que ela... Isso. Foi para exemplificar, né? Isso que você falou de encher linguiça. Que eu fiz agora a prova da Unicamp. Eu ainda não tenho uma resposta, não tenho uma correção da questão, mas assim, eu fui correndo pedir dicas a Thaís de como responder questão dissertativa, e aí ela me falou dessas coisas, dos princípios do SUS e tal, aí na hora lá da resposta, eu tenho a impressão de que eu fui tentar falar sobre isso, tinha a ver com o caso apresentado e tal, mas acabou pegando mais linhas do que a resposta central. Então, eu acho que se eu tivesse... Só que eu não estava com tempo, mas eu não podia refazer a questão, eu tinha menos de uma hora e ainda tinha uma outra questão aberta para fazer. Então, eu percebi, assim, que se eu tivesse tido tempo, teria refeito, colocando de forma mais objetiva e integrada à questão principal, assim. Então, quando ela fala assim, é legal você saber isso, é legal. Você consegue colocar lá na sua resposta e ela vai dar um up na resposta, porque nem todo mundo vai lembrar sobre esses princípios organizativos, sobre a política, mas tem que ter cuidado, porque assim, o principal é você responder o que está sendo perguntado, então não adianta chegar lá e dizer que você sabe, e jogar lá, deixar a resposta bonita e não ficar legal. Então, assim, eu não tenho ainda a correção. Quando tiver, eu vou saber, né, se eu fiz muita besteira, ou se deu certo lá a minha estratégia, mas a impressão que eu tive depois que eu fiz a prova foi essa, né, de que eu perdi tempo e espaço de linhas com algo que não era tão essencial na questão, assim, então tem que ser muito estratégico, porque a gente tem pouco tempo para fazer a questão, então, assim, acho que lembrar que a gente tem que responder o que está sendo perguntado ali. Se a gente conseguir trazer essas outras coisas, massa. Mas se atentar real nisso, assim, para não estar caindo em bobeira, porque são pequenos pontinhos que a gente vai perdendo. Sim, sim. E a gente estava conversando sobre PPS, né? Então, é difícil assim, formular um PTS a partir de um caso que está ali, tem algumas coisas assim. Tem coisas que não são tão claras e você precisa... enfim, como terapêutico singular. E assim, eu acho que o sentido que eu falo isso é de exercitar. Eu tive uma trajetória na graduação que foi muito nos serviços de saúde pública, tanto extensão quanto estágio. Então, acaba que não é sobre você falar os conceitos ou dizer sobre intersetorialidade no sentido de mostrar que você sabe aquilo ali, mas é a partir do caso e trazendo o que vem assim junto com o seu raciocínio clínico, o que vem dessa lógica de atuação do SUS. Então, se uma das ações, sei lá, envolve ação em rede, né? Você não vai precisar explicar o que é essa ação em rede, mas você vai estar integrado ali no que você pensa para o caso. Então, não é muito de perder tempo conhecendo linguiça e colocando coisas que a questão não pede.
até porque o tempo é curto, enfim, tem várias outras coisas envolvidas. Então, objetividade, né? Elencar prioridades e seguir. Então, acho que é bom, assim, pensar nesse equilíbrio. Era isso, então alguma coisa. Carta de intenção. Não tem dicas para carta de intenção. Não fiz seleção de carta, nem vi. Você pode dizer que programa é esse que tem carta de intenção? Thaís? Oi? Eu acho que... ela falou ali. Da Fiocruz, DF. Fiocruz em Brasília. A Fiocruz, o edital puro da Fiocruz é de intenção mesmo. Da FED. Rapaz, raro carta de intenção em edital, mas em outras seleções, assim, do que eu conheço. Primeiro de tudo, né, a dica que a gente tem, assim, tô até falando por Thaís, mas a dica que a gente tem é olhar o edital lá, porque o edital vai ter dizendo o que é que quer que tenha dito na carta de intenção. Então, assim, mesma dica, não vai encher linguiça. Você, sei lá, tem 4 coisas lá, que, por exemplo, que precisa ser dito, né? Da sua trajetória, de como você vai contribuir, enfim, tem lá dizendo, se você puder até falar, Natália, como é que o edital pede que seja carta de intenção, a gente consegue ajudar mais. Mas se o edital está dizendo que tem que ter X, Y, Z, então você vai ter que colocar X, Y, Z na sua experiência. De forma objetiva, provavelmente tem um número de laudas, né, que eles não vão corrigir uma carta de 5 páginas, então você tem que se atentar nessas coisas, assim. E principalmente em relação à trajetória acadêmica, né, falar de uma forma objetiva, né, daquilo que você participou durante a graduação, né, você participou de ligas, coisas mais importantes, assim, nesse sentido, né? São vários tópicos descritos que precisam aparecer nessa carta, é isso? Certo. Eu vou ler, tá? Se você quiser, você poderia ler também, viu? Qualquer coisa. Você quer que eu leia? Pronto. Identificação do candidato, nome e informação. A segunda coisa, resumo da trajetória de formação, com ênfase nos estágios realizados e trajetória profissional, se houver, possíveis contribuições do programa em sua formação profissional e suas expectativas, possíveis contribuições de sua categoria profissional, a gestão de políticas públicas para a saúde, motivos de ordem profissional e intelectual que o levaram a candidatar-se a este programa. E deve ser escrita no máximo 2 páginas, né? Ou 2 laudas, né? Fonte 12, espaçamento entre linhas 1,5. Na real, é aquele formato, assim, de carta de intenção, mas direcionado à área da saúde pública, né, da gestão, assim. Que, em geral, o que a carta de intenção pede é quais são as suas experiências, como você pode contribuir, como o lugar que você está indo pode contribuir na sua experiência e o porquê que você está entrando. Basicamente é isso, né? É lembrar também como se fosse entrevista, né, de emprego, né? Só que direcionada para essa questão, né, das residências, né? Tá sempre atrelada, né? Olhar os editais, né? Daquilo que pede mesmo, né? Como o Lori falou.
Gente, O legal da carta é que você vai ter que fazer lá no dia ou você vai ter que mandar, como é que é? Então, aí você pode fazer e refazer, fazer e refazer, mandar para pessoas, né? Pedir correção. Então, tem essa vantagem, né? Você não vai estar ali na hora fazendo sem nada para consultar, então pode pedir ajuda para pessoas que você confia ou conheça, ou acho que vai ter uma leitura legal. sim, isso é bom mesmo. Ingrid perguntou aqui, você quer que eu leia, Thaís? Posso ler? Gente, é só uma pergunta aqui. Eu preciso assinar essa lista? Não, não, é só para quem é participante. Tá. Uma dúvida. Essa participação em ligas acadêmicas é bom colocar na prova de títulos? Ou só coloca se tiver algum objetivo parecido com programa de residência? E no caso, esses certificados também devem fazer autenticação em cartório? É isso, autenticação em cartório quando houver isso no edital, para autenticar. E, assim, é interessante colocar liga acadêmica, tem uma carga horária legal, assim, pode, se você tem a possibilidade, depende de como o barema está organizado, você tem a possibilidade de colocar alguma liga que tem a ver, se tiver especificado, tem uma pontuação para o que tem a ver com o programa de residência e o que tem a ver com sua formação, sua graduação. Então, se tiver possibilidade de pontuar a parte de liga, que geralmente tem, é bom colocar, que é uma pontuação a mais. No edital da CESAB, liga estava junto com várias outras coisas. Liga estava junto com grupo de estudo, com extensão. Então, é uma modalidade híbrida, né? De ensino, pesquisa, extensão, se for o caso. Então, é legal de colocar no ciclo. E aí, se tiver que autenticar, o mesmo processo que eu expliquei. Oi. Pelo horário, a gente já vai ter que começar a encerrar, né? E você falou que no final ia abrir o Lattes. E aí eu queria saber se você tem mais alguma coisa para acrescentar ou se já pode abrir no Lattes. Eu pensei em falar das dinâmicas de grupo em entrevistas, assim, mas breve também, né? Porque são raríssimos o edital que tem esse tipo de etapa. Viu? Então, e também, assim, eu acho que, não sei, a gente pode abrir aqui, se for o caso, o currículo lá, mas é interessante também ter um tempo para surgirem as dúvidas, para as pessoas se familiarizarem. Então, talvez, se for o caso, a depender do que surgir de dúvida, nem precisa abrir. Mas vamos vendo. Assim, entrevista, né, eu ouvi falar que tem entrevista na seleção do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E só, assim, que eu saiba, daqui eu A lembro. Unicamp tem Entrevista? um grupo. Eu estava chamando, eu diferenciei, assim, entrevista individual e a Unicamp tem essa de grupo, né? É uma dinâmica, mas também, enfim, uma situação ali grupal. E assim, eu acho que o Siri também, né? Acho que para entrevista e para essa dinâmica de grupo, eu acho que eu volto também para a primeira dica, né? Que é conhecer o processo, buscar alguém que tenha feito, ou que tenha sido aprovado, para tirar dúvidas, saber que tipo de perguntas fazem, como que organizam a dinâmica das coisas. E foi assim que eu conheci a segunda fase
da Unicamp, né, do Programa de Saúde Mental. E nessa seleção, separam as pessoas em equipes múltiplas e entregam casos. Assim, uma discussão de casos, e você pode, né, contribuir a partir da lente da sua formação, mas que também é avaliado o trabalho interprofissional, enfim, você consegue se possibilitar ali de resolutividade em relação àquele caso. Tem uma meta a cumprir, né, e o desempenho é avaliado tanto em grupo quanto individualmente, né. E aí entram várias questões, assim, de poder negociar e sustentar a argumentação, a fluência sobre o tema, também algumas coisas de linguagem corporal, papel na equipe, mas essa coisa assim, não é engessada, assim, não é, por exemplo, esses papéis não são necessariamente excludentes, tipo, você passa se você for líder e não passa se você ficar escondido, assim, né? Não é bem isso. Inclusive, acho que isso gera uma situação meio esquisita, assim. Não dá para você passar por cima do coleguinha que está ali trabalhando junto contigo, né? Um equilíbrio das coisas, na verdade. Às vezes as pessoas acham que precisam se destacar no sentido de chamar mais atenção, de ter mais espaço, quando está em grupo, e acaba que gera uma disputa por fala e, enfim, por verdade, talvez até, e as coisas ficam meio bagunçadas. E um dos pontos é justamente esse trabalho em equipe, né? E não tem fórmula, assim. Não tem fórmula mesmo. Cada processo seletivo busca um perfil diferente, um perfil profissional específico, e você passar ou não fala sobre não ser competente, real, assim, parece clichê, mas é bem real. Que, assim, todo mundo tem seus pontos fortes e fracos, e se integra melhor ou não junto a um campo específico, ou uma equipe específica. Então, assim, sei lá, as dicas que eu dou para essa etapa, seja em formato de entrevista, de dinâmica, seja você não tem que passar uma outra coisa, porque às vezes pode acabar saindo, né, esquisito. Está segura também quais são os seus interesses, o que te motiva a estar ali, o que você tem da sua trajetória. Conhecer a instituição, saber o que ela preza, o que ela procura. Também está pronto para colocar alguns posicionamentos críticos e atualizados sobre a área que você está prestando, né? E que muito disso também vem da preparação para a primeira fase. Se for o caso, também treinar para dar mais segurança nas respostas, para observar o tom de voz, velocidade, enfim, essas coisas. E acho que é basicamente isso, assim. Se alguém tiver alguma dúvida. Um comentário. Pronto. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu quero só justificar o motivo de eu ter chegado um pouco mais tarde, né? Um pouco não tanto, eu não estava me sentindo muito bem, mas agora eu estou mais tranquila aqui. E eu quero agradecer também a Thaís, eu não consegui assistir tudo, mas quero agradecer pela disponibilidade, por essa atenção de ter aceitado o convite. Você também está nesse... A gente está aqui nesse movimento também porque você fez parte da fundação da Liga, junto com as pessoas que estão aí desde o início. E é muito bom saber, né, que a gente tem você aqui para poder estar tirando algumas dúvidas, para compartilhar conhecimentos. É muito importante isso para a gente. E também agradecer aos convidados, aos inscritos, na verdade, né? Convidados que eu falei, mas os inscritos, na verdade, que se inscreveram para participar desse mini curso desde o início. Esse mini curso ele foi assim pensado lá em agosto, julho. A gente achou que não ia rolar, a gente achou que não íamos conseguir. Foi assim uma peleja muito grande para poder realizar e pensar, por mais que depois que acaba, né, 4 dias, 4 momentos, né, 4 encontros apenas, mas foi assim bem uma peleja de fato. E é muito bom saber que já chegamos aqui, já estamos finalizando o mini curso.
Quero agradecer a todo mundo que veio participar, veio prestigiar e, enfim, e a gente vai ter o sorteio agora. Vou fazer o sorteio aqui rapidinho. Antes do E esse foi o sorteio. Eu queria dar uns avisos rapidinho, Gabi. Antes do sorteio. Pronto, eu queria me despedir também, que eu tenho outras coisas para fazer também. Eu ia falar isso, né? Agradecer muito a Thaís. Queria saber se tem mais alguma coisa para falar, assim, para o pessoal, alguma última consideração. Muito, muito obrigada. Sim. Você estava em casa, né? Seu lar também, a Lares. Muito bom te ter de volta. Eu me senti muito à vontade, assim, eu estava muito, muito tranquila com essa apresentação. Agradeço muito, muitíssimo pelo convite e pela presença de todo mundo aqui. Foi legal, assim, eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho, né, nessa trajetória de preparação para essas provas, para residência, que vale muito a pena. É um aprendizado riquíssimo, assim, óbvio, né, também tem muitos desafios de uma realidade difícil nesse contexto de sucateamento de um sistema com tanta potência, né, mas vale muito a pena a gente continuar discutindo, continuar pensando nessa atuação engajada mesmo com a situação social que a gente tem, tá valendo demais, assim, eu recomendo super, eu sou um entusiasta de residência, mesmo com tanta coisa, mesmo sendo super puxado, é muito difícil, mas vale muito a pena. Sai com bagagem enorme, assim, eu tô na metade agora, né, já tô me sentindo outra profissional. Então, é isso, eu queria me despedir, muito obrigada pela recepção, boa sorte aí nesses processos, boa noite, gente, bom descanso. Obrigada, beijo. Beijos. Obrigada, Thaís. Beijo, muito obrigada. E, assim, reforçar o que a Gabi falou, né? Muito obrigada, gente, por ter ficado esse mês, né, de novembro aqui com a gente, participando desse evento. A gente, para quem se interessou pela Lares, a gente vai ter um processo inclusivo, né? Quem quiser compor também, fazer parte da Liga, nosso processo inclusivo vai ser dia 15 de dezembro. A gente vai colocar quando vão abrir as inscrições, e fiquem ligados, né, nas nossas redes, a gente coloca tudo por lá. As pessoas têm perguntado sobre as gravações, a gente disse que ia disponibilizar depois do minicurso, a gente vai tentar colocar tudo, as gravações, né, das aulas no YouTube ainda esse ano. Espero que antes do semestre acabar, mas acho que até o final do ano a gente vai ter. Tchau, Thaís. A gente vai ter tudo isso organizadinho. As declarações a gente também vai mandar aos poucos, né? Mas tem também, a gente vai fazer o certificado pela Proeste, mas pela Proeste demora de 3 até 5 meses, então a gente vai fornecer declarações da Lares. E tem mais algum aviso, Emily? Tem. Em relação às declarações, gente, todos vocês irão receber. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar um link de um drive e vai ter a inicial, uma pasta com inicial de A a Z, e aí as pessoas vão entrando nas pastas com a primeira inicial do nome de vocês, e aí vai ter lá a declaração bonitinha para vocês. A gente pede, no caso, a gente está tentando agilizar ao máximo para estar mandando essa declaração, né, depois a partir de hoje, e a gente pede também paciência em relação à declaração da UFBA para quem tem interesse, né, pela faculdade e tudo mais, porque é um processo mais burocrático, a gente não tem uma previsão exata, mas a gente está comprometida, assim, para poder estar enviando isso para todo mundo que está participando, tá bom? E lembrando que tem uma porcentagem de presença que é preciso ter para poder receber o certificado.